O mês é novembro, mês da consciência negra. O RF Convida de hoje conversa com o sociólogo Mário Medeiros, professor da Unicamp, pesquisa há anos a memória da literatura negra e dos movimentos negros no Brasil. Obrigada por aceitar nosso convite, Mário. Muito obrigado pelo convite, Cristiane. Professor, numa pesquisa recente do Data Poder 360, 76% dos brasileiros disseram que existe preconceito contra negros por causa da cor. Mas, perguntado se eles tinham preconceitos, 59% disse que não. Recentemente, a fundadora da Nubank disse em outra entrevista que a empresa tem políticas afirmativas, mas que era difícil contratar negros por falta de qualificação. Depois, por ser pressionada, ela falou sobre o racismo estrutural. Como o senhor explica, em poucas palavras, o que é esse racismo estrutural? Bom, eu acho que a ideia principal é que tem dois momentos dessa fala. De um lado, perceber que faz parte da nossa história, já é conhecido por historiadores, por sociólogos que investigam a questão racial no Brasil, a ideia de que nosso país é um país em que as pessoas afirmam reconhecer o racismo e o preconceito, mas ninguém se afirma racista nem preconceituoso, né? Isso já é bastante conhecido. E, se isso é verdade, é também um debate antigo e que cada vez mais tem tomado ação na cena pública, a investigação e a discussão a respeito de como se formam as nossas relações sociais, como as instituições sociais, a família, o Estado, as religiões, enfim, se organizam, a maneira como o Estado se relaciona com os cidadãos, o mundo do trabalho, do mercado de trabalho, enfim, tudo isso é permeado pelo racismo. O racismo estrutura as nossas relações sociais, a discriminação, o preconceito contra pessoas negras, contra indígenas, enfim, por aí vai, estruturam as nossas relações sociais no cotidiano, nos espaços públicos, com relação às estruturas estatais, com o mercado de trabalho. Isso é uma dimensão daquilo que a gente pode chamar de racismo estrutural. Tanto é verdade, né, no caso que você menciona, tanto é verdade que já há muitos anos existe um centro de pesquisa, o CERT, o Centro de Estudos sobre Relações Raciais no Trabalho, que faz uma investigação e também um trabalho prático há décadas de explicitar nas nossas principais empresas e nos nossos principais agentes do trabalho a dificuldade de incorporação de trabalhadores negros em diferentes cargos de decisão, de cargos de confiança. Teve também a polêmica com relação ao programa de trainee do Magazine Luiza há poucas semanas atrás, né? Quer dizer, você consegue contratar negros com qualificação ou sem qualificação, e aí há que se discutir o que é a qualificação para determinados patamares, né? Mas quando chega em patamares decisórios ou patamares de maior expressão pública da empresa, curiosamente não se consegue contratar, né? E isso é um debate também antigo, conhecido do ponto de vista das estruturas das relações de trabalho no Brasil e das denúncias dos movimentos negros com relação à dificuldade de contratação de trabalhadores. Mário, faz menos de 10 anos que o Dia da Consciência Negra foi instituído nacionalmente e várias políticas afirmativas em nível nacional são recentes, têm uma ou duas décadas. Esse ano, o Sérgio Camargo, o atual presidente da Fundação Cultural Palmares, disse que não daria nenhum suporte às celebrações. Há uma nova tentativa de silenciar a história negra? Olha, o Dia da Consciência Negra, o 20 de novembro, remetendo ao 20 de novembro de 1695, ele é uma conquista histórica de diferentes movimentos negros, né? Ganhou maior condições de ser comemorado com uma data cívica a partir dos anos 2000, com os governos Lula, né? E ele tem uma remissão direta à história dos movimentos negros, quer dizer, ela começa a ser gestada ao Dia da Consciência Negra nos anos 70, e tem uma remissão direta ao sentido da celebração da memória, da importância da memória e da disputa da memória, que inclusive é uma das atribuições da Fundação Cultural Palmares, que é chefiada pelo Sérgio Camargo, né, que tem a função de preservar e divulgar a memória afro-brasileira, assim como preservar, divulgar e proteger as populações quilombolas, né, de maneira geral.
quando se afirma que não haverá celebrações ou não haverá apoio para celebrações com relação ao Dia da Consciência Negra, há sim uma tentativa de silenciamento sobre um debate público que é uma conquista, eu repito, histórica de décadas, que atravessa o século XX, que atravessa o mundo da liberdade e ganha condições sociais de maior expressão a partir dos anos 70 para se discutir publicamente o fato, né? Esse silenciamento acaba se tornando, portanto, uma ação direta do Estado contra a memória afro-brasileira, contra a memória negra brasileira, contra o direito das pessoas de conhecerem aspectos referências importantes da história, da participação negra na história brasileira, e eu afirmo também uma espécie de sequestro de pauta da agenda de mobilização política negra no Brasil. O que eu quero dizer com isso? Basicamente, uma tentativa de afirmar que não há razão para discutir racismo, discriminação, preconceito no nosso país, apesar dos dados oficiais de violência, por exemplo, de variados níveis. Uma tentativa de também, de alguma forma, de reescrever a história, mostrando que, por exemplo, em alguns casos a escravidão teria sido benéfica, a ação da colonização teria sido benéfica com a população negra, de questionar heróis que têm importante papel na memória afro-brasileira, africana-negra, isso sem qualquer tipo de tentativa de colocar algo no lugar de maneira alternativa. Você falou numa palestra recente que existe uma guerra cultural, que o governo tenta pautar uma espécie de guerra cultural. Queria saber em que termos essa guerra e se a gente está falando de uma volta a um mundo de nós contra eles, a uma volta de uma criação de um inimigo. A ideia de guerra cultural faz menção a um debate público que é transnacional, né? A ascensão de movimentos e partidos conservadores em diferentes lugares do mundo nas últimas eleições, inclusive no Brasil, né? Essa ideia, de maneira geral, ela tem interesse na pauta dos costumes, na pauta dos valores, né? E afirmar que partidos, movimentos progressistas ou de esquerda teriam pervertido, de certa maneira, valores e costumes que diriam respeito a alguma religiosidade específica, a um comportamento civil específico, a uma moral sexual específica, inclusive levando, no nosso caso, eu acredito, no caso do nosso atual governo, a ter como núcleo duro das suas políticas públicas um ataque frontal à organização do mundo das mulheres, da família, da cultura diplomática, quer dizer, esses ministérios, o Ministério da Família e dos Direitos Humanos, o Itamaraty, a Secretaria de Cultura, a Secretaria Especial de Cultura, a Fundação Cultural Palmares e outros organismos relativos a uma pauta de costumes, a uma pauta de direitos civis, direitos e valores civis, são extremamente, tem uma tensão demasiada do governo de maneira a distinguir aquilo que seria bom, positivo para o Estado, para o governo, e aquilo que seria comportamento desviante, negativo, de esquerda, relativo ao marxismo cultural, ao granchismo, a valores deturpados com relação ao comportamento feminino, à normatização da família, de uma família específica que pouco se visualiza no dia a dia, pai, mãe, o filho e a filha, cada um com seu lugar específico, e também com relação ao mundo LGBTQI a mais, e também com relação ao mundo negro. A gente acabou de comentar a respeito da memória com relação à Fundação Palmares, né? Quer dizer, há uma tentativa de normatização de comportamentos e valores e direitos, e isso não acontece apenas no Brasil, né? Isso cria um cenário de nós contra eles, sem dúvida, né? É sempre muito difícil falar sobre a união nacional, né? O problema da nação, o tema da nação, é justamente fazer com que todos se irmanem, né? Porém, falando especificamente do nosso momento aqui, talvez esse seja o primeiro governo na história do Brasil republicano,
falando, por exemplo, da questão negra, que não tem nenhum debate público de maneira mais explícita, propositiva com relação às nossas a forma como a sociedade se organiza de forma multicultural, diversa, com a vida, com a expressão dos imigrantes, com o mundo negro, com o mundo indígena, etc. Né? Historicamente, a gente teve discursos com relação à democracia racial, à crítica à democracia racial, ao multiculturalismo do Brasil, a fundação das três raças, etc, etc, etc. Pela primeira vez na história, a gente tem um governo que não fala absolutamente nada a respeito disso, mas que tem interesse em normatizar comportamentos específicos e sintetizar uma realidade que não se verifica no dia a dia em diferentes campos, em diferentes âmbitos. E como lidar com um governo que não tem nenhuma narrativa nesse sentido, que não traz uma política propositiva, ainda que fosse uma proposição antiga? Eu creio que os movimentos sociais que a gente pode observar no dia a dia, na agenda política, na sociedade, eles têm dado essa resposta. Né? O governo pode agir de uma determinada maneira, a sociedade age de outra. Né? Há adesão às pautas do governo, sem dúvida, mas também não há uma adesão completa. Tá aí a Coalizão Negra por Direitos, que é um desses movimentos bastante interessantes surgidos nos últimos anos, que congrega uma série de movimentos negros, reivindicando uma pauta que pode ser bastante interessante do ponto de vista não só das eleições, mas também de fazer com que a sociedade pense. O lema da coalizão é: enquanto houver racismo, não há democracia. Né? Denunciando, inclusive, essa realidade violenta que é reconhecida pelos organismos oficiais. Está aí o mapa da violência do IPEA, o censo com relação à composição étnica do Brasil e o lugar onde as pessoas se encontram em função da cor da pele, do pertencimento étnico-racial, né? Então, a Coalizão Negra é um desses movimentos que, no que diz respeito agenda negra, que questiona essa ausência de narrativa e quer forçar o Estado a se pronunciar a respeito da existência do racismo e das suas consequências. Movimentos feministas, movimentos de mulheres, movimentos feministas negros, hoje pautam com grande maestria as violências que são sofridas por mulheres negras, por mulheres pobres, em diferentes âmbitos, né? E também demandando do Estado uma pauta propositiva. Né? A mesma coisa com relação aos movimentos LGBTQI. A principal luta antirracista hoje no Brasil, então, seria a luta pela cidadania além do preconceito? Seria algo nessa linha? A luta, eu creio que é difícil dizer qual é a principal. Né? Eu acredito que a luta antirracista no Brasil, que tem sido protagonizada ao longo de todo o século XX e até os dias de hoje em nosso país, ela tem como expressão a luta por direitos, né? A luta por igualdade de direitos. Né? Considerando o ano de 2020, né, e considerando indicadores oficiais como o mapa da violência, que mostra a propensão de jovens negros entre 15 e 24 anos serem mais facilmente assassinados de forma violenta, as mulheres negras que são mais propensas a serem vítimas de feminicídio, etc., isso se conecta com toda uma história no período da liberdade, que a principal luta antirracista talvez tenha sido a luta pelo direito à vida. Né? O direito à vida, os direitos civis, sociais e políticos fazem parte da luta pela cidadania no Brasil, e não é possível contar uma luta pela cidadania no Brasil sem que haja a pauta ou protagonismo da agenda negra, da agenda indígena, da agenda das mulheres, da agenda dos pobres, porque é isso que acaba, entre aspas, civilizando a nossa cidadania, que não foi feita para mulheres, para negros, para indígenas, para pobres, para pessoas com deficiência, para homossexuais e por aí vai. Né? Então, o direito à vida, o direito do ir e vir, o direito ao aumento na participação política, está aí todo um debate sobre o aumento de candidaturas negras nos partidos políticos, né?
o direito aos benefícios sociais, né, a todo o debate que teve com relação à política do SUS, a Covid, a racialização dos dados a respeito da Covid-19, da pandemia, o direito à memória, que a gente comentou agora há pouco da Fundação Cultural Palmares, mas se você se recordar, e os nossos ouvintes, telespectadores, depois da Covid-19 em 2020, depois da morte do George Floyd nos Estados Unidos, o tema da memória ele explodiu, da memória coletiva, explodiu em diferentes países com o debate de retirada de monumentos escravagistas, a colonialistas, as pessoas, agentes públicos, estados e pessoas privadas, instituições privadas que teriam tido participação na escravidão, no colonialismo, etc. Então, o direito à memória também é um direito fundamental da pauta antirracista hoje, assim como a vida, aos direitos sociais, etc. Mário, você trabalha com a questão do direito à memória e, para terminar, eu queria pedir para que você nos contasse uma história que você acha que todos os brasileiros deveriam conhecer. Olha, é difícil responder essa pergunta, porque eu acho que todos os brasileiros deveriam ter o direito de conhecer a forma como a sua sociedade se organizou da maneira mais plural possível, né? Então, isso foi uma reivindicação histórica dos movimentos negros no Brasil, e que culminou, por exemplo, nas leis de ensino de uma história negra, afro-brasileira, africana, indígena, em anos recentes, né? Mas eu acredito que, considerando a nossa formação familiar, considerando a formação das nossas cidades, e considerando também que muitas vezes no Brasil a gente compara com os Estados Unidos e diz, mas lá os negros se insurgem, lá eles se organizaram, lá eles configuraram associações, clubes, bailes, beneficentes, etc. Acho que uma história que os brasileiros pouco conhecem é a história do associativismo negro, do associativismo político e cultural negro. Clubes, sociedades beneficentes, recreativas, de mútuo apoio, organizações políticas negras que se encontram em diferentes cidades. Por exemplo, a Sociedade Floresta Aurora, em Porto Alegre, foi criada em 1874 como um clube negro de mútuo apoio. A Sociedade Beneficente e Recreativa 28 de Setembro, aqui em São Paulo, que é uma das sociedades mais antigas desse tipo, voltada para famílias negras, para populações negras, com mútuo apoio negro, foi criada em 1897. Quer dizer, e a história da Frente Negra Brasileira, a história da Associação Cultural do Negro e de diferentes organizações desse tipo que serviram para o apoio mútuo e muitas vezes para a ausência do Estado com relação à questão previdenciária, de direito funerário, de espaço recreativo para populações negras, assim como outras sociedades de imigrantes para portugueses, sírio-libaneses, italianos, alemães, etc. existiram. Isso também existiu entre nós, os negros, entre a história negra, e não apenas do século XIX. Então, aí as irmandades, Irmandade Nossa Senhora do Rosário, Irmandade Santa Lesbão, Santa Ifigênia, Irmandades católicas leigas negras que também tiveram esse papel, ou a história dos terreiros de Candomblé. Quer dizer, esse associativismo negro, eu acho que é uma coisa pouco conhecida entre nós, embora faça parte da nossa experiência com o povo. Muito obrigada pela entrevista à Rádio França Internacional, Mário. Muito obrigado a você, Cristiane, pelo convite.